um podcast jovem, feito por jovens, para você, jovem aí do outro lado. Esse é o Estrangeiro, o podcast de política internacional aqui do Brasil de Fato, nosso compromisso semanal que vai ao ar toda quarta-feira às 11 horas da manhã para trazer para você os principais fatos da política internacional, sempre, você já sabe, é por isso que você está aqui, a nossa visão popular do mundo. Estamos aqui nos nossos estúdios aqui em São Paulo, contando também com a participação do nosso time estelar de correspondentes espalhados pelo sul global, em Cuba, na Venezuela, na Rússia e na China, também setoristas aí do Sahel africano, no Haiti, cantos estratégicos do nosso país. E a gente está ao vivo hoje, quarta-feira, 1º de outubro, aqui às 11h02 da manhã, na República Federativa do Brasil, ao vivo no YouTube do Brasil de Fato, na Rádio BDF 98.9, sinal FM para toda a Grande São Paulo, e também em diferido, em reprise, em todos os tocadores de podcast, Spotify, Deezer, YouTube Music. Você já sabe, é só procurar O Estrangeiro do BDF que você vai encontrar. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca tô sozinho aqui neste baile, tá aqui comigo, grande figura humana, Rodrigo Durão. Como é que vai, Durão? Bom dia, Lucas. Bom dia a vocês, estrangeiras. Não nos deixem só. Parabéns, Lucas, pela sua abertura inspirada ali. Prazer estar aqui no Estrangeiro hoje. Muito que bem. Hoje estamos testando aí novas linguagens, porque é isso, vamos falar de muita juventude aqui, muito frescor, então contamos aí com todo engajamento dos nossos ouvintes e espectadores. Tá aqui também nos estúdios com a gente, nos honrando muito aqui com a sua presença hoje, estreando aqui como analista do Estrangeiro, ele que é advogado e analista geopolítico da política internacional, Hugo Albuquerque. Hugo, bem-vindo aos estúdios do BDF, bem-vindo ao Estrangeiro, camarada. Salve, uma honra estar aqui presente, bom te ver de novo, Lucas. Muito que bem, muito que bem. Também temos aqui pelo link, em diretamente de Havana, em Cuba, Gabriel Vera Lopes, o nosso Gabo. Como é que vai, camarada? Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Salve, salve. Muito que bem. Dá pra me... Durão, já dei algumas pistas aí do nosso tema de hoje. Vamos falar de geração Z nas ruas, vamos falar de protestos pelo mundo, mas introduz pra gente qual é a complexidade desse tema do episódio de hoje e quais são os principais pontos que a gente vai abordar aqui no Estrangeiro. A complexidade de um anime. Revoltas populares que vem acontecendo em todo o mundo, da Ásia, África, América Latina, que tem em comum o fato de serem rotuladas de revoltas ou protestos da geração Z. Geração Z, para quem não sabe, são aqueles que nasceram entre 1995 e 2010. Então são revoluções que são rotuladas como sendo protagonizadas por jovens. A gente vai explorar o que elas têm em comum, o que elas têm de diferente também. Esses protestos vêm acontecendo... Por exemplo, derrubaram o governo do Nepal, acontecendo na Indonésia, no Marrocos, Quênia. E aqui no Peru, que também teve essa revolta, essas manifestações populares que foram catalogadas nessa caixinha de revoltas da geração Z. E para isso a gente vai falar com o Gabo, que vem acompanhando o que está acontecendo no Peru. E eu já te pergunto, Gabo, muito bom dia. E explica pra gente o que está acontecendo no Peru. Bom dia, pessoal. Bom, eu acho que o primeiro para entender é que tem um ciclo de protestos no Peru que nós podemos pensar agora nas últimas semanas, mas tem 2 anos para cá, desde que Pedro Castillo foi destituído, o Peru está vivendo um ciclo de protestos muito importante. Então, o que aconteceu nas últimas semanas está inscrito dentro de um processo histórico um pouco mais de longo prazo, que já tem quase 3 anos, né? Nós temos que lembrar que o Pedro Castillo foi destituído por um golpe institucional lá em dezembro de 2022, e o país vive um ciclo de mobilizações que sempre foram brutalmente reprimidas por o governo de Dina Boluarte. Então, o que aconteceu nas últimas semanas foi que o governo de Dina Boluarte e o Congresso estão tentando fazer uma reforma do sistema de pensões. E isso, que é uma reforma fiscal, que é uma reforma que afeta, sobretudo, os jovens do país, foi o que conseguiu colocar o pessoal de novo nas ruas. E o mais
eu acho que o mais interessante, uma das coisas mais para ficar olhando de perto, é que não é um ciclo de protestos que está sendo convocado ou chamado por as organizações políticas tradicionais ou sindicatos, sino que os sindicatos, as organizações políticas tradicionais estão participando, mas foi uma coisa que, sobretudo, os jovens foram para a rua, eh, falando não só desta reforma, senão da necessidade de que Peru fique desperta, que não tolera mais a impunidade, que não querem mais a violência do governo, que não querem mais a corrupção do governo. Então, o ciclo é um ciclo de protestas contra a reforma previsional, mas também tem tudo uma crítica contra o que está acontecendo no país nos últimos anos. Inclusive corrupção, né, Lucas? Lembrando que a Dina Boluarte, ela foi eleita por uma legenda de esquerda, mas ela não é de esquerda, ela é mais descrita como uma oportunista, colocou vários nomes da direita peruana no governo e tem inúmeras alegações, acusações de corrupção contra ela, né? Exatamente. Depois da queda do Pedro Castilho, como o Gabo falou, o Peru virou uma grande salada, uma grande confusão ideológica ali, um governo acusado de ser totalmente corrupto e fisiológico, né? Roubar relógios também, né? Não, exatamente. Muito no alvo de muitas acusações e investigações sobre corrupção. Mas o Gabo trouxe um ponto interessante dos protestos do Peru, que eles não estão sendo conduzidos aparentemente por nenhum sindicato, nenhum partido, nenhum movimento. Algo muito parecido o que vem acontecendo em outros países e principalmente o que aconteceu mais recentemente no Nepal, né? Esse pequeno país asiático que foi muito bem analisado pelo Hugo, que está aqui no Estrangeiro hoje, no BDF Entrevista, que você, Durão, conduziu com ele. Mas eu queria te perguntar, Hugo, se puder brevemente explicar para a nossa audiência aqui hoje o que vinha acontecendo no Nepal, o que foi essa revolta que conseguiu derrubar o governo, né? Um governo aparentemente de esquerda, comandado ali pelo Partido Comunista do Nepal. E se tem alguma relação com a pauta das Big Techs, né? Porque ali no Nepal, assim como em outros exemplos do passado, mas ali estava muito colocada a questão da liberdade de acesso à informação, de liberar o acesso ao uso de redes sociais. Então, qual que é a relação desses protestos que derrubaram o governo com essa pauta? E se tem alguma semelhança aí também com o que vem acontecendo no Peru, essa coisa meio espontânea, sem partido, sem sindicato, sem movimento, geração Z nas ruas? Então, isso aí a gente teve uma boa conversa, né, Durão? É um tema muito complexo, porque o Nepal ele teve um levante que acabou com a monarquia, criou uma república parlamentarista, os comunistas passaram a ter protagonismo, mas quase sempre eu dou o exemplo lá do PMDB, lá do Nepal, que é o Congresso Nepalês, que era um partido anticolonial, desenvolvimentista, mas que com o tempo foi se tornando meio que um centrão ali, né, que manifestava os interesses ali da parte mais liberal da burguesia, se tornou contra a monarquia, mas não é um partido de esquerda. E, infelizmente, esse período republicano com hegemonia comunista não se materializou como reforma, não se materializou nesse período uma reforma social, uma democratização popular, nada do tipo. Basicamente, os comunistas ali, dos vários partidos comunistas que existem, que brigam desde a década de 60 lá. A primeira briga foi por conta do racha sino-soviético, e ainda continua tendo um partido maoísta, tem um partido que ele vem da velha tradição pró-soviética, tem um racha desse partido, e era esse velho partido que vinha da tradição soviética que estava governando agora. Sim. Junto com o PMDBzão deles lá. Mas ao longo desses anos aí, desses 17 anos, eles não conseguiram fazer reformas sociais adequadas, reformas democráticas adequadas. Foi um processo que ficou muito abaixo, por exemplo, dos nossos governos progressistas aqui na América Latina, para dar um exemplo. E no meio dessa barafunda veio insatisfação popular que, de certa forma, foi manipulada pelas Big Techs. Então não é um debate fácil, porque tem o papel das Big Techs agindo ali, porque o governo também cobrou das Big Techs a mesma coisa que foi cobrado aqui no Brasil, que elas precisavam ter uma sede no Nepal, um escritório. Como é que uma empresa multinacional pode estar instalada, funcionando num país, e ela não tem nenhum escritório para ser intimada? Isso em relação a processo de qualquer natureza, inclusive processo trabalhista. Assim, é um tema de soberania, né? É um tema de soberania. Então, e aqui na América Latina, as Big Techs têm escritórios em muito poucos países. Exato. No Peru, por exemplo, não tem. Exatamente. O Peru o que acontece no Peru é controlado por um escritório em outro país. Ou seja, não é um caminho aberto para a impunidade. E aí você tem uma parte da economia
informal, até formal, passando pelas redes sociais, e essas empresas que basicamente controlam boa parte da comunicação do país e dos negócios e da vida cotidiana, simplesmente aquilo não existe ali. Então acabou a soberania, né? E o governo cobrou isso daí também dessas big techs que agiram, porque ali, como a gente também discutiu aqui, tem uma briga do quê? O Nepal tá entre o quê? China e Índia. Claro. Então é muito chave para criar um problema para ambos, ainda mais no momento que a Índia ela está se aproximando da China por conta do que o Trump fez com a Índia. O Lutnick, esses dias, depois da nossa conversa, Durão, virou e falou, o secretário de Comércio americano virou e falou, não, a gente tem de corrigir a Suíça, a Índia e o Brasil. A Suíça? Também, pela maneira como ela opera no mercado internacional e como ela tem uma neutralidade, o sistema bancário dela funciona fora do controle americano, então é um lugar seguro, entre aspas, para várias economias do mundo. Os americanos falaram, a gente não quer a Suíça. O Trump ele fala, não quer mais esse papel da Suíça. Compreenda aí. Não é uma questão sobre exatamente esquerda... O governo do momento... Não. A posição estratégica é o país, a definição do país, da função do país, né? O mundo tem de funcionar em torno deles, é isso que eles estão falando. Esse que é o projeto Trump. O mundo tem de funcionar de acordo com o que eles tocarem lá. Enfim, a Índia, que é governada até pela extrema-direita, tomou uma sanção pesada dos Estados Unidos, porque não quis deixar de ser um entreposto da Rússia. A Índia tem sido um país aí se tornou um entreposto da Rússia com as sanções, é o principal entreposto. A Rússia vende coisas para a Índia vende para o resto do mundo. A Índia tem ganhado muito dinheiro com isso. O Modi sabe muito bem disso. Ele foi surpreendido com essa tarifa, porque o Modi... ele é, como eu falei, um cara de extrema-direita e que tem uma interlocução com o governo americano muito direta. Então ele não esperava por isso. E os americanos achavam, se a gente fizer ele vai recuar, porque ele é subserviente a gente. Aí o Modi deu um giro, foi lá para a China. E aí o que eles tinham também para atacar? O que era um ponto fraco ali entre China e Índia? Nepal. Por quê? Porque tinha todos esses problemas internos. E porque o governo estava numa briga onde ele tinha razão. Nisso ele tinha razão, das Big Techs. Só que assim... nesses 17 anos aí de república parlamentarista com hegemonia da esquerda, eles não foram capazes de criar uma infraestrutura própria de internet. E eles, por questões históricas, também não se abriram, digamos, para aquele ecossistema chinês competir com o ecossistema ocidental. A única coisa que tem no Nepal... ecossistema chinês se diz WeChat, isso, Alipay, os aplicativos que eles chineses, poderiam fazer, claro, já que a gente, sei lá, de repente eles não têm condição, talvez não tenham mesmo condição técnica, econômica. Então deixa os dois, porque se de repente cai a coisa ocidental, você opera. A única coisa que eles tinham no Nepal era o TikTok, mas o TikTok que a gente tem, que é a versão do Douyin para o mundo ocidental. Mas talvez justamente para não criar uma inimizade, criar um mal-estar com a Índia, né, que é rival da China. Que é rival da China, mas a própria Índia tem algumas coisas próprias. Poderia usar essas coisas próprias da Índia no Nepal. E para efeitos de internet, o Nepal é o Ocidente. Ou seja, tinha alternativas ao Google, à Meta, né? Poderia pelo menos juntar os dois. Se de repente cai ali, você usar aqui, você está entre os dois. Só que o Nepal tem uma briga porque o Partido Comunista, que era mais pró-China, ele nunca abraçou a coisa da reforma e abertura na China. Não concorda com aquilo, então ele automaticamente ficou sem relações com a China quando ele não tem uma relação própria com a Índia. O velho Partido Soviético tem uma relação com o principal Partido Comunista da Índia, mas naquelas também. Então o Nepal literalmente já é um lugar que está ali lá no meio do mundo. Sim. Ele se isolou também, ele conseguiu se isolar nesse sentido também, e ele não viu a gravidade disso. É claro, tem uma juventude muito insatisfeita porque as demandas não foram atendidas. E aí a gente cai na questão da geração Z, que é uma questão, digamos, de uma sociologia americana, né, de falar, olha, a gente recorta as gerações dessa maneira. Até bem pouco tempo isso não significava nada fora dos Estados Unidos, porque isso era uma tentativa de enquadramento da sociologia americana que produzia efeitos ali dentro, né? Mais que descritivo, tinha um caráter ideológico também de controle. Mas na medida que a internet está aí no mundo, e até num lugar distante como o Nepal é a internet americana, então a gente pode fazer esse recorte que aquilo se projetou ali também. Como se projetou no Peru, que é uma realidade completamente diferente do Nepal, também diferente dos Estados Unidos. Mas do que a gente está falando? A geração Z talvez seja a primeira dessas gerações, de acordo com a sociologia americana, que ela realmente existe por conta da internet. Porque a partir daí, em realidades culturais e socioeconômicas muito distintas,
jovens passaram a partilhar de coisas parecidas com a juventude americana. Então, essa geração que nasceu a partir de 95, ela é basicamente a primeira geração nativa digital. E nativa digital no quê? No mundo, digamos assim, no ecossistema americano ocidental do que é a internet. Então, tem um condicionamento subjetivo semelhante. É claro que é. O condicionamento americano se projetando numa realidade muito diferente dos Estados Unidos, mas acaba gerando um efeito ali. Há uma semelhança. Então tem uma partilha cultural aí, cultura pop. Claro. Os caras usaram One Piece ali no Nepal. Sim. Então tem toda uma coisa de cultura pop até japonesa, mas que está inserida no mundo ocidental. Porque o Japão é um aliado ocidental e produz cultura que é espalhada. Assim como os produtos sul-coreanos também estão entrando nessa esteira, né? Mas, Hugo, vamos lá, eu queria só, aproveitando que desculpa te interromper, mas claro. Para levantar, você trouxe vários elementos geopolíticos aí para essa discussão e me lembrei de 2014 na Ucrânia. Da revolução, chamada Revolução de Maidan, os protestos ali para a União Europeia, que hoje, 11 anos depois, a gente vê no que deu, né? Uma guerra meio que interminável entre Rússia e Ucrânia, que todo mundo levantando a mão dizendo que venceu, e uma situação completamente de tensão ali, que cada vez mais se coloca como em escala global, ou pelo menos regional ali, entre os dois países. E ali, naquela discussão na esteira de 2014 de Maidan, muito se falava dessa categoria da Revolução Colorida, né? Isso se aplica de algum jeito nesses casos que a gente vem assistindo no Peru, no Nepal, Indonésia, Marrocos, outros exemplos que a gente pode e vai com certeza citar no episódio de hoje. Queria que você explicasse um pouco, explorasse um pouco esse conceito da Revolução Colorida. E a gente sabe que muitas vezes protestos assim meio sem direção, sem uma dirigência clara, acabam caindo às vezes no colo da extrema-direita, né? Então, como é que você está analisando nesse sentido, nessa categoria de Revolução Colorida, nos casos de Peru e Nepal, por exemplo? Eu acho que no caso do Nepal, os think tanks ocidentais comprovadamente estavam agindo para derrubar o governo, sabe? Equivalentes ao MBL aqui no Brasil estavam agindo. Tem uma galera de esquerda que também estava agindo. A primeira-ministra interina, ela seria como uma ministra do STF aqui no Brasil, mas ela tem um histórico de esquerda. Ela e o companheiro dela são figuras históricas da esquerda do Nepal. Mas é um cenário onde, sim, houve ação disso daí. Eu acho que lá tem um fator de complexidade que eu acho que o que foi disparado sim teve a ver com a ação geopolítica e sim teve a ver com insatisfações reais. Sempre assim, nenhuma revolução colorida vai prosperar onde está bem. Né? Mas a gente também não pode perder de vista que você tem organizações que elas agem conforme certas determinações internacionais. Isso aconteceu na China na década de 80, né? Onde think tanks liberais agiram deliberadamente para trabalhar em cima de uma crise ali do começo da reforma e abertura. E aí deu na Praça da Paz Celestial e tudo aquilo que é muito mal interpretado aqui no Ocidente. Mas, assim, Brasil, assim como periferia do Ocidente, é claro, né? E a gente vê isso no Nepal. No caso peruano, tem fatores complexos aí. O governo lá é um governo aliado dos Estados Unidos. Como vocês colocaram bem aqui, o Castilho era um cara de esquerda. Foi o primeiro governo realmente de esquerda a vencer no Peru, né? E um ajuntamento ainda que precário, mas popular. O Pedro Castilho, um professor, um sindicalista do magistério de uma província pobre do Peru, um país muito desigual, né? Você pega o que é Lima e o que é o resto do país. E ele tomou um golpe. Mas antes dele tomar o golpe, ele não estava conseguindo governar, porque o Congresso não deixava ele governar. Sim. E ele foi tentar dissolver o Congresso nos termos da Constituição, que muita gente achou, não, isso foi um golpe, o cara tentou dissolver o Congresso. Não, o presidente do Brasil não pode, infelizmente, dissolver o Congresso. Mas no Peru pode. Aí você pode discutir se a dissolução foi legal ou não, mas não é golpe. Tem os esquemas de morte cruzada, né? É um esquema morte parecido súbita. Com a morte cruzada no Equador, Sim. mas assim, que ele poderia, já que o parlamento derrubava o gabinete ministerial o tempo inteiro, que lá pode também, aqui não pode, assim, necessariamente. Então, em 2019, acho que o Peru teve 3 presidentes em 3 meses. Sim, e o presidente que foi eleito naquele quadrante, ele era o Kuczynski, ele era um cara liberal, que ele ganhou contra a extrema-direita. Né? O Fujimori, lá a filha do Fujimori, o Fujimori aqui como o Bolsonaro deles, né? Que inclusive conseguiu dar o autogolpe na década de 90 e perpetrou violências assim inacreditáveis contra os direitos humanos. Depois ele foi derrubado, né? Com justiça, mas o Peru nunca recuperou estabilidade e a extrema-direita continuou sendo uma força muito grande lá. Uma extrema-direita apoiada pelos militares, sobretudo pela marinha peruana, e apoiada pelos americanos.
Então teve governo nacionalista do Mala, que não deu certo também, ficou paralisado, não caiu, mas ficou paralisado. Teve a figura do Kuczynski, que foi derrubado também, e entraram vários presidentes. E aí teve esse ciclo atual do Castilho, que era esse professorzão, assim, um cara simples do interior, e a Boluarte, que é, na verdade, uma burguesa de Lima, era uma figura que estava naquela chapa muito mal montada. Aí derrubam o Castilho e a Dina topou fazer um governo como os caras mandavam, esses setores. A Dina Boluarte está muito próxima do que foi o governo do Michel Temer aqui no Brasil, um governo extremamente impopular, mas que lá está governando com a repressão, inclusive, maior do que aquela que o Temer aplicou aqui, e ela não tem popularidade nenhuma. Então, na prática, é uma ditadura, porque as pessoas estão tentando ir para a rua para travar o país e, basicamente, o governo reprime. Agora, eles estão tentando fazer uma reforma da Previdência extremamente neoliberal e eles estão discutindo a anistia dos militares pelos crimes que os militares cometeram na repressão às guerrilhas nos anos 80 e 90, o que não é nem anistiável, porque são crimes contra a humanidade que esse pessoal cometeu. O Peru ele passou por situações muito mais dramáticas do que a média latino-americana, e olha que a gente sofreu muito aqui, e isso aconteceu, não foi durante o período, digamos, militar da Guerra Fria, que é o comum da América Latina. Anos 90, né? Isso aconteceu em plenos anos 90, quando Fernando Henrique era presidente aqui, havia uma certa reabertura, tinha os problemas todos do neoliberalismo, mas no Peru eles estavam vivendo os problemas do neoliberalismo junto com um tipo de repressão pesadíssima, como o Chile sofreu nos anos 70 e 80, mas não era aquele momento na América Latina. E o Fujimori estava aprontando barbaridades lá dentro com o apoio americano. Agora, você falou de uma palavra aí mágica, né? O neoliberal, que é tem muito do contexto de vários outros países da América Latina que vem enfrentando protestos também, né? Sim, e é importante a gente não colocar tudo no mesmo balaio. Existem diferenças nessas revoltas que vêm acontecendo esse ano. Né, Gabo? Você cobriu bastante a do Panamá, por exemplo. Agora a gente está vendo as revoltas, os protestos acontecendo no Equador, que tem outro caráter, são comunidades indígenas que vêm chamando esses atos contra o governo. Mas eu queria que você falasse um pouco mais do Panamá, que não foi classificada como protestos da geração Z, mas ainda assim tem esse caráter de serem contra o neoliberalismo, a influência dos Estados Unidos, né? Fala um pouco mais o que está acontecendo, o que aconteceu no Panamá. Bom, tem coisas, como você falou, que são bem diferentes e tem coisas que são relativamente parecidas. O primeiro é que também o que fez que o pessoal saia para as ruas para que tenha protestas, isso foi também uma reforma provisional que o governo fez no verão de lá, né, que foi lá em janeiro, nas primeiras semanas que o governo de Mulino tinha assumido o poder. Então, isso foi também como a ponta de pé para colocar todo um ciclo de protestas que também o governo, o único jeito que teve de dialogar com isso foi com a repressão bem brutal que os movimentos sociais, os sindicatos têm denunciado como violadora dos direitos humanos, com desaparecidos, com mortos. Bom, uma coisa bem, bem forte lá. Então, a principal diferença, eu diria que no Panamá existe um monte de organizações, sobretudo não tanto políticas, mas movimentos sociais e organizações sindicais que são bem fortes. E eu acho que isso foi também o que deu a esse tipo de protestos, esse tipo de mal-estar da população, algum tipo de manifestação política, né? Um tipo de direção política que teve no sindicalismo tradicional, que é bem combativo no Panamá, uma coisa como uma referência política. Mas eu acho que o segundo, que é bem importante também de dizer, é que no meio dessas protestas, no meio desse ciclo de mobilizações, o governo de Mulino, foi acordar com o governo dos Estados Unidos para que os Estados Unidos coloquem de novo militares no país. Nós temos que lembrar que o Panamá foi invadido por os Estados Unidos lá em
1989, e desde esse momento tem na sociedade panamenha um sentimento muito de autonomia nacional, de independência, né? Um país que foi invadido tem muito pouco tempo. Então, não foi uma ideia muito engraçada para a população, para a sociedade, que, de novo, os Estados Unidos vão ter marinhas lá em Panamá. E isso foi também o que fez que tenha maior número de pessoas saindo na rua, mas também num governo que fica bem fraco desde o ponto de vista da sociedade, que não acompanha, né, o governo de Mulino. Nesse sentido, eu acho que também é parecido com outras lógicas ao que acontece com o Peru, que também é um governo que ninguém gosta. O Peru chegou a ter Dina Boluarte 2, 3% nada mais de imagem positiva. O que eu hago é ela, a mãe, a família, e ninguém mais gosta dela. Então, Coitada dela, né? Deve acabar com a é uma coisa autoestima difícil. isso, né? Qualquer ser humano, 2% de popularidade é muito pouco. Sim, é muito pouco, mas eu não sei se ela tem muito, está pensando muito na popularidade, mas sim de fazer dinheiro no governo, né? Um governo muito corrupto, como vocês falaram lá. E eu acho que também é um governo corrupto e bem alinhado com Washington. Sim. Isso também é bem parecido com o Panamá. Isso é uma das características que dá para unificar essas revoltas. É sempre o esquerda contra a direita, o neoliberalismo contra os setores mais à esquerda. Mas, Hugo, você falou uma coisa que eu queria perguntar, pedir para você explorar um pouco mais. A importância, a influência das big techs, das empresas de tecnologia nessas revoltas. Além do Nepal, você vê algum outro caso que pode ter dedinho das big techs e inflamar, botar fogo na situação? O Brasil. Brasil. Então, a gente já tem um exemplo aqui bem, bem próximo, inclusive esse enfrentamento que foi realizado aqui, que o Elon Musk resolveu, né, tirar o Twitter Sim. da tomada. Ele esperava por gerar uma revolta e, na verdade, ninguém comprou isso, né? E aí que ele recuou e colocou o escritório aqui. E a gente sabe muito bem que boa parte também desse superpoder da extrema-direita, com todas as questões que a esquerda tem no Brasil, o campo progressista tenha, esse crescimento da extrema-direita coincide com a escalada das redes sociais como uma coisa muito presente na vida de todo mundo, não é? A televisão deixa de ser o lugar onde as pessoas olham e se reconhecem e a comunicação pessoal e, ao mesmo tempo, a mídia passa a ser a mesma coisa e está ligada com essas grandes corporações estrangeiras que têm uma ligação com o Estado profundo americano. Mas não está sendo superestimado isso, não? Assim, tudo bem, o Bolsonaro foi eleito em 2018 pelo Zap, ou boa parte dos votos dele vieram, a base dele foi consolidada pelo WhatsApp. Mas depois disso, esses cálculos errados que você acabou de mencionar, quando o Twitter foi colocado por fora do ar, esperava o dono do Twitter, o Elon Musk, esperava uma revolta, não aconteceu. Agora o Trump ameaçando a justiça brasileira também apostou em um acovardamento do governo brasileiro, que não aconteceu. Assim, essa leitura que o Estado profundo americano, que os donos do poder nos Estados Unidos fazem, nem sempre são tão acertadas, né? Assim, eles não são tão infalíveis quanto querem parecer. Não, ninguém é infalível, a história ela é contingente, né? Se a gente pensar, o pensamento marxista está mais próximo da mecânica quântica do que da relatividade geral, né? As coisas são contingentes, cara. Mas eles tentam, e no nosso caso, mesmo, por exemplo, Lula ter vencido em 2022 foi uma grande façanha. Porque ainda que com o TSE trabalhando em 2022, coisa que ele não fez em 2018, ele deixou passar tudo no Zap, no Facebook e tudo mais, ainda assim é jogar no campo do adversário. Sim. E no caso, Bolsonaro era o presidente naquela ocasião. Voltando um pouquinho para o Peru em particular, o Peru é um governo impopular, um governo praticamente ditatorial, um governo impostor, aliado dos Estados Unidos, mas tem um elemento também que a gente pode ver que pode ser uma coisa capciosa. Por mais que seja um governo pró-ocidental, o Peru
continuou tendo relações com a China e passou um projeto que não agrada os americanos, que é aquele porto no Pacífico e a perspectiva de integração da América do Sul, Atlântico-Pacífico. Então a gente também tem de olhar isso com cuidado. Não, a Dina Boluarte não é aliada, mas esse governo débil dela também, de certa forma, deixou a China operar nesse grande jogo e fazer um grande projeto que é o maior desafio infraestrutural ao mando americano. E voltemos, os americanos não estão brigando apenas contra o comunismo, estão também, mas eles estão brigando inclusive contra a Suíça, porque eles querem uma ordem mundial do ponto de vista da finança, da mídia e da infraestrutura que esteja ali coordenada conforme o que eles querem. Esse hiperimperialismo do Trump, que o pessoal da Trincontinental fala, hiperimperialismo. Tem até lá um dossiê muito interessante nas redes. E, inclusive, com o Trump discutindo o canal do Panamá, e aí voltamos ao Panamá, que era parte da Colômbia, foi tomada pelos americanos e virou meio que um estado fantoche, e que os americanos construíram o canal do Panamá ali. E ameaçaram retomar esse ano. Com o objetivo de talvez travar o tráfego do quê? De navios da marinha mercante chinesa ou com alguma ligação com a China. Então eles têm objetivos muito claros, porque para você estabelecer um hiperimperialismo você precisa de controlar a infraestrutura, controlar as finanças, né, que passa pela moeda, pelo sistema de trocas, e controlar a mídia. Eles querem, por exemplo, intervir na questão do TikTok, que é a versão americana para o mundo ocidental de um aplicativo que tem na China, que é o Douyin, e eles estão simplesmente querendo controlar o TikTok. E ao mesmo tempo esses caras das Big Techs estão no governo, eles têm uma relação comprovada com a CIA. Não é teoria da conspiração, tá lá na Forbes, que o Peter Thiel, que é o cara do PayPal, que é meio que o mentor de um monte de gente ali, inclusive do Musk, ele é um cara que é fornecedor de material para a CIA. Uma das muitas empresas dele, a Palantir, tem essa ligação. Então, é uma coisa que não é só aquele cara doidão, empreendedor, inescrupuloso ou não do Vale do Silício. É gente que tem relação com o Estado americano, e com o Estado profundo e com a comunidade de informação. Entendeu? Então eles são entremundos entre o Estado e essas corporações privadas aí de inovação. Levando em consideração que quando a gente fala em Estados Unidos, o desenvolvimento e a pesquisa tecnológica é não apenas estatal como militar. E depois isso vai ser refinado por um campo aí de empresas, de corporações de capital aberto, com a galera IUP, mas a realidade era uma dualidade entre o milico e o IUP do Vale do Silício, mas entre uma coisa e outra tem operadores como o Thiel. Claro. Que aí ele faz um engate com caras como o Musk, e de repente esse povo hoje em dia está assim, visivelmente no governo, indo a posse do presidente, chegando a ter cargos, tendo interlocução. Então nada é à toa. Claro, nem tudo é controlado, eles controlam e intervêm no povo, só que o povo é como a água, ninguém controla, nem a esquerda nem a direita. Tem um fenômeno aí, e tem esse fenômeno, claro, cultural, tem uma dimensão verdadeira, embora construída, que é a questão da geração Z, que é um fenômeno cultural, mas tem uma dimensão material, tem uma dimensão de classe, até nos termos assim, técnicos do marxismo, né? E a gente se acostumou a ver ao longo do século XX a questão etária sendo uma questão de classe também, ao longo do tempo. E como o neoliberalismo entendeu isso e busca também direcionar esse setor, né? Na Argentina, eu até estava falando em off, aqui com a Letícia, a Argentina é um bom exemplo. A Argentina é um exemplo onde a juventude foi cooptada para a extrema-direita com êxito. No Brasil, não. O Lula ganhou em 2022 Bolsonaro entre os mais jovens. Hoje em dia, os mais jovens, às vezes, têm uma questão com o governo, mas não é uma questão à direita, é uma questão à esquerda. Tá? Na Argentina, não. Milei tem o apoio dos mais velhos, dos mais jovens. Alguns episódios atrás eu citava uma palavra de ordem entre os libertários do Milei que me chocou muito, que era assim, tirem o pinguim do caixão, o Néstor Kirchner do caixão, para que ele veja que hoje os pibes, os meninos, mudaram de ideia. É uma palavra de ordem que me chocou muito, mas reflete o movimento da juventude precarizada, empobrecida, que está à margem, né, do sistema, que está se engajando num projeto libertário de extrema-direita do Javier Milei. Olha só, quero lembrar que a gente está com uma audiência muito qualificada aqui hoje, mas poucos likes. Então quero pedir para você deixar o seu like aí no YouTube, comentar, compartilhar o vídeo enquanto a gente está ao vivo aqui nos seus grupos, com as famílias, com os amigos, mandar superchat, por que não? E quero aproveitar que a gente está falando aqui de Big Techs, né, e explorando aí, desvendando os objetivos nefastos das Big Techs.
para que você apoie o Brasil de Fato e que a gente prescinda cada vez mais dessas Big Techs. Então entra lá, apoia.se/Brasil de Fato, se torne um apoiador do BDF, porque o nosso trabalho aqui custa bastante e a gente precisa da sua ajuda para continuar entregando jornalismo de qualidade, sempre com uma visão popular. Então apoia.se/Brasil de Fato, entra lá, cogite se tornar um apoiador e se não der por agora, então faça sua contribuição aí pontual pelo Superchat e doa aqui pra gente que a gente tá precisando do seu apoio e da sua ajuda. E falando na audiência, olha só, o Carlos Fonseca manda aqui o seu bom dia e faz uma pergunta que eu queria chamar o Gabo pra discussão, porque, Gabo, me lembrei daquela frase do ex-presidente chileno Salvador Allende, né, que ser jovem e não ser revolucionário é quase uma contradição, né? E o Carlos Fonseca aqui pergunta se os jovens estão virando da extrema-direita. A gente tá falando aqui de geração Z, né? Dá pra gente dizer que há um movimento massivo aí de um flerte da juventude com a extrema-direita, ou é um setor da população que está em disputa, como pontuou o Hugo, Lula ganhando aqui no Brasil entre os mais jovens? Como é que a gente pode analisar a situação da juventude na América Latina e também em outros cenários mundiais, né? Como a gente vem trazendo aqui. Acho que nós temos que pensar as duas coisas no mesmo tempo. A juventude é um campo de disputa. Não é verdade que toda a juventude é de extrema-direita ou é de direita. Tem um monte de exemplos onde nós podemos pensar com juventudes de esquerda, progressistas e coisas assim. Mas também eu acho que nós temos que pensar com muita seriedade que uma das qualidades mais novas que tem esta nova extrema-direita é que não é um movimento de massas de pessoal velho, como foi na maioria do século XX. Então, eu acho que também nós temos que prestar atenção nisso e tratando de entender o que faz que esse tipo de coisas tão reacionárias sejam atrativas para um setor da juventude. Então, eu acho que as duas coisas são coisas que nós temos que pensar. E eu ficava pensando com o exemplo da Argentina, né, que vocês trouxeram aí, porque foi no 2023 a juventude foi clave para que Milei ganhasse as eleições. Mas nas últimas eleições, na província de Buenos Aires, foram os jovens que votaram no Milei no 2023 que eles não foram a votar nesta vez. Então, também esse tipo de encantamento, esse tipo de gostar dele, também é bem fraco, né? É uma coisa que se está construindo, que não é tão forte como muitas vezes na mídia fica, né? Porque, bom, é mais com essa coisa do dia a dia, e eu acho que no filme, se nós saímos da foto e pensamos o filme, tudo isso está bem em disputa. Mas também acho que o que nós precisamos levar a conta é que sempre o crescimento das extremas direitas com capacidade de enraizamento de massas só é possível quando as mediações políticas da classe trabalhadora entram em crises, porque não dá resposta, porque tem problemas, porque não entende a realidade da atualidade, porque seja, né? Porque a direita é mais forte, o que você quer, mas sempre que tem extrema-direita de massas é porque a esquerda teve problemas, né, para dar soluções na qualidade de vida das pessoas. E eu acho que nós temos que pensar nessa clave. E essa é uma clave também geracional, porque eu acho que o que existe hoje em dia é um mal-estar com a precariedade da vida, com a impossibilidade de pensar num futuro, com coisas tão básicas como ter um trabalho que seja mais ou menos estável, ter acesso à saúde e educação, ter onde viver, ter jeito de pensar e sonhar com o futuro. E isso é um problema que nós estamos tendo, que é um problema do capitalismo, um problema do capitalismo do século XXI, que não consegue construir um futuro, mas aí onde as esquerdas não estão conseguindo também construir esses sonhos, essa organização, a direita consegue construir com essa nova geração. Então, acho que todo este rótulo da geração Z funciona mais como uma categoria mediática que como uma explicação real dos conflitos, mas também nós temos que pensar que tem um monte de coisas generacionais que estão em jogo, e eu acho que tem que ver muito com essa precariedade da vida e também com as chaves, os modos de politização.
quando você não tem mobilização popular, quando você não tem movimentos sociais fortes nas ruas, sindicatos, disputa cultural, bom, quando você não tem uma esquerda que tem a capacidade de construir uma alternativa, bom, alguém vai ocupar isso. E quando o mal-estar é bem forte, esse espaço para ocupar vai ser mais extremo. E eu acho que o que está acontecendo nos últimos anos tem que ver com essa disputa, com uma esquerda que tem muitas dificuldades para construir essas alternativas. Não digo que em todos os lados, né? Mas em alguns lugares, na Argentina, por exemplo, foi bem claro isso. E essa disputa com setores que, desde o ponto de vista reacionário, eles têm uma proposta de futuro. Uma proposta de futuro apocalíptica, reacionária, horrível, mas tem uma proposta de futuro. Então, eu acho que aí é nessa disputa que nós temos que pensar e também escutar. Eu acho que isto último que eu fiquei pensando nós acho que temos que sempre, o melhor das tradições das esquerdas foi sempre a sensibilidade para escutar o que está acontecendo na realidade e não explicar a realidade sem dialogar com ela. Acho que nós temos que escutar mais os jovens, o que eles querem, os tipos de politização que eles têm, os consumos culturais que eles têm, porque sempre foi esta coisa de ficar com a mão lá em cima falando que vocês gostam, é ruim. Aconteceu o mesmo com rock, com hip hop, aconteceu o mesmo com o que você quer do século XX. Bom, nós não podemos reproduzir isso. E eu acho que tem muitas claves emancipatórias também no jeito que as novas gerações entendem a cultura, o jeito de se relacionar, que não é sempre uma coisa da extrema-direita conspirando. Também acho que tem formas onde as novas gerações vão construindo seu linguagem político, sua tecnologia política e sua forma de intervir na realidade. E vocês acham que o One Piece se enquadra nessa categoria? Não é uma manipulação do Ocidente, é um desenho japonês, né? Um anime japonês. Primeiro mangá, depois anime. Mas vem sendo adotado por várias dessas manifestações. A caveirinha com o chapéu de palha. Não só o One Piece, mas os Jogos Vorazes, o próprio Harry Potter na Tailândia apareceu. Né? Vocês acham que é uma manifestação cultural legítima ou tem dedo do neoliberalismo aí? Claro que está dentro... Eu diria... Pode. Não, bem rapidinho. Vai lá, Gabo. Eu diria duas coisas. A primeira é que sempre todo dispositivo, toda tecnologia cultural, todo símbolo cultural nunca tem uma politicidade inscripta de uma vez para sempre. Uhum. Nós podemos pensar em grandes movimentos culturais, políticos, incluso religiosos, que teve momentos muito reacionários, como foi o catolicismo, o cristianismo, e também tem momentos muito emancipadores. Então, todo símbolo não é uma coisa que é de esquerda ou de direita a priori, antes da luta política. E eu acho que o que nós estamos vendo é um monte de pessoal que olha neste tipo de desenhos, neste manga, essas coisas, como uma crítica contra o autoritarismo, a corrupção. Isso não é necessariamente de esquerda ou direita e vai ser uma tarefa da esquerda dialogar com isso. E se a esquerda não consegue dialogar com isso, bom, outro sector vai ter, vai dialogar e vai construir um sentido político. Hugo, você dizia? Não, eu diria assim, é o caldo cultural que essa juventude está inserida. Eu assim faria só teria uma ligeira divergência com o Gabo aqui, que claro, as coisas eu acho que elas têm um certo sentido e que podem ser reapropriadas e essas coisas estão colocadas aqui enquanto uma cultura comum que está na memória afetiva dessa geração. Claro que o que essa geração tem acesso? A uma cultura ocidental ou sancionada pelo Ocidente, que é a questão do Japão, mas a questão da Coreia do Sul também, que é uma baita potência hoje, mas não é só porque a Coreia do Sul produz cultura, o Brasil produz cultura também. Claro. Por que a cultura brasileira não é alavancada?
Não dá pra gente ter doramas de esquerda. E você pode até ter o dorama, mas o dorama pode ser reapropriado, é verdade, mas a priori aquilo é um produto da indústria cultural. A Coreia do Sul é mestra nisso daí. Uhum. Ela construiu uma enorme indústria cultural que até foi um modo de mobilizar a juventude ali Foi um longe projeto, da né? política. Não foi por acaso. Foi um grande projeto que depois o Ocidente falou, não, vocês vão exportar isso para cá. É claro que hoje em dia tem uma reapropriação por conta dos jovens se revoltando com a realidade sul-coreana, e muitos artistas, inclusive naquele mercado super repressor, que é o mercado do K-pop, a vida real do bastidor ali, que chamou jovens para manifestações contra o golpe, a tentativa de golpe que houve na Coreia do Sul, de um jeito muito parecido com o Bolsonaro aqui, que o presidente lá ele conseguiu dar passos além do Bolsonaro aqui. E isso foi interessante, mas a indústria do K-pop, toda aquela indústria dos doramas, aquilo nasce de um jeito muito alienado e com um propósito alienante. Mas é claro que o ser humano, o gênio humano é maravilhoso. Você constrói uma coisa ali, o ser humano dá um jeito, né? Você larga o ser humano para morrer, como a gente fez aqui com os nossos escravizados, as pessoas se reinventam e criam cultura, criam uma favela para sobreviver, criam samba, e de repente tá aquilo, cultura negra americana, a mesma coisa, tá aí para provar. O jazz e blues. Então, que nasceu da work music, né? Os caras lá trabalhando numa situação ou de trabalho escravo ou semi-escravo, assentando dormente no muque, né? Sem instrumento musical, só na voz. Só na voz e no martelo. Então isso é um pouco da humanidade. Eu acho que, claro, isso aí revela uma cultura que é essa cultura que molda essa geração Z. E, de novo, a geração Z, a única dessas gerações que a sociologia americana determina que realmente existe em escala global é a Z. É a partir de 95 para cá, por conta de uma cultura americana que foi difundida, que é global. Mas você não acha que que rotular de geração Z meio que diminui Claro. Fica uma revolta mirim, uma revolta que pode ser captada por adultos. Sim. A qualquer momento, né? Mas já é, porque todo critério, principalmente no campo da sociologia, antropologia também, ela descreve prescrevendo. Ela não está descrevendo só você, né? Entendeu? Ela descreve o que você é, mas com um propósito de projeto também, né? Eu estou falando, tem 1000 recortes, Nepal, Peru. Por que eu estou falando de geração Z? Porque eu estou fazendo um recorte etário, eu estou identificando esse recorte etário com um elemento americano. Como os americanos veem o mundo. E ver o mundo não é só ver o mundo, é ver o mundo, e o mundo é de tal maneira porque eu também quero que o mundo se torne tal coisa. Então nada é inocente, não existe ciência pura. Ela, claro que tem uma dimensão verdadeira, essa história de geração Z. Mas tem um direcionamento a enfocar aí, né? Inclusive deslocar também essa questão do que está conectado ao trabalho. Porque há um interesse do Ocidente, talvez, num próximo governo peruano, eles criarem algum tipo de liderança baseada nesse movimento, que seja algo como a Dina Boluarte, mas que talvez bloqueie o porto chinês lá no Peru. E no caso do Nepal, talvez criar uma liderança, alguém que veio do mundo pop, uma coisa meio Zelensky. O prefeito de Katmandu tá aí, que não me deixa mentir. É um rapper, um cara legal, mas com ideologia muito difusa, você não sabe se esse cara é direita, esquerda, centro. O cara tá ali e de repente ele se torna um primeiro-ministro e eventualmente cria uma contradição ali com Índia e China, ou vira aquilo que o Nepal foi durante muito tempo. Né? Não seria uma novidade para o Nepal de ser um ponto que tensionava com China e Índia ao mesmo tempo, e um ponto conectado ao que é o Reino Unido, a coroa britânica. A coroa nepalesa sempre teve uma relação com a coroa britânica. Pode ser o caso deles recriarem a monarquia? Pode, mas não necessariamente. Você pode recriar dentro da república essa função que a monarquia nepalesa tinha e o que era a sua verdadeira característica, que era ser um lugar-tenente da monarquia britânica lá nos Himalaias, a tal ponto de que o Nepal foi central, inclusive, para mandar soldados para o Reino Unido combater na Primeira Guerra Mundial. É o centrão mundial, né, Lucas? Olha só, o Justa Pran, que manda um comentário aqui pra gente, concorda com o Hugo, dizendo que geração é um conceito americano e bem fraco para análise, mas de forma geral, ele acha que os jovens estão mais politizados sim, até porque a discussão política está mais presente. E ele lembra aqui que o One Piece, na opinião dele, é sobre a revolução de forma muito clara, porque trata sobre a militarização e opressões raciais e econômicas de forma bem explícita, mesmo que seja por uma lente de comédia e heróica. Fica aí a recomendação cultural também pro episódio de hoje. A playlist é
assista One Piece para conseguir compreender um pouco melhor a nossa discussão aqui. E veja só, se o mundo tem um centro ou não, Durão, eu não sei. Mas sei que para muita gente ele parece que é plano. E essa é a deixa pra gente brincar da nossa gincana Terra Plana de hoje. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, estamos aqui para a gincana Terra Plana, esse que é o seu momento de desupilar da semana aqui, para dar risada com as maiores besteiras que saíram no noticiário internacional. Cada um de nós aqui vai trazer uma, e quem escolhe quem merece o prêmio, o troféu, é o nosso convidado de hoje, Hugo Albuquerque. Então eu já vou pedir pro Gabo, nosso Gabriel Vera Lopes, diretamente de Havana, contar pra gente o Terra Plana dele, Gabo. Bom, eu não sei se é engraçado, como sempre, né? Nós falamos aqui, mas nesta semana o Trump ficou militarizando o país e o ministro de Guerra, Hughes, falou que já não tem generais gordos lá no exército estadunidense, né? Que agora eles são todos atléticos e coisas assim, e que isso de ter pessoa fraca, que não consegue fazer o que tem que fazer, é coisa de democratas, de progressistas, de woke. Então, eu achei que neste momento de crescimento militar dos Estados Unidos na América Latina, é bom saber que eles são todos, pessoas atléticas. Estadunidense sem sobrepeso é muito anti-americano. É muito estranho, né? Muito esquisito. Eu acho antipatriótico. Mas me lembra, eu noto um certo padrão aí, né? Eu me lembro do ex-presidente que dizia que tinha um histórico de atleta e também não ia ficar doente, né? Eu lembro do Joel Santana, que falava que não gostava de jogador gordo. Papai Joel. Olha só, mas jogador forte geralmente vai bem, cara. Eu lembro do Ronaldo no Corinthians, brilhou muito. Verdade. Ele tava numa, né? Num porte muito, bem bom. Bem bom. Durão, o que você trouxe pra gente, cara? Eu tenho o sentimento que você vai manter aí na pauta o Laranjão, né? Pois é. Há 8 meses da Copa, Donald Trump diz que pode transferir jogos de cidades que ele considera insegura, ou seja, democratas, né? Como se fazer uma Copa do Mundo fosse uma coisa tranquila, simples, né? E você pode mudar uma sede assim, no estalar de dedos, se você acha que é o caso. Nesse caso é político. Ele, nesse ataque às instituições, à democracia, aos processos constitucionais dos Estados Unidos, Donald Trump agora resolve atacar mais ainda locais que são governados por lideranças democratas. Ele é republicano, rival de democrata, e usa agora a Copa do Mundo, que vai começar em junho do ano que vem, 8 meses, como mais uma ferramenta de causar, né? Cara, eu tinha esquecido que a Copa ia ser nos Estados Unidos. Aí quando eu li essa notícia, eu fiquei, meu Deus, como vai ser essa Copa do Mundo? O que esperar dessa Copa do Mundo? Nossa. Eu não sei se vai ser tão bizarro quando, sei lá, foi a Copa na Argentina durante a ditadura, sabe? Um negócio meio chocante, assim. O que esperar dessa Copa? A gente teve agora o Mundial de clubes que tiveram várias interrupções. Alguns jogos duraram 6 horas. Sim. Por causa de interrupção de chuva, que não chovia. Né? Por causa de problemas de eventuais raios, né? Não, de fato, vai ser o torneio Trumpzão. Nossa. Vai ser batizado. Muito bem, eu vou ficar ainda nos Estados Unidos para dizer que o cantor britânico Cat Stevens teve seu visto cancelado. Ele tinha previsto uma turnê ali pro Canadá e Estados Unidos para lançar um livro, né, sobre a sua carreira e também fazer alguns shows, algumas apresentações, mas teve seu visto, a data limite ali chegou e ele não teve resposta sobre se ele tinha a permissão para visitar os Estados Unidos ou não. E aí então ele se manifestou ali nas suas redes sociais dizendo que não iria mais, estava cancelada a turnê dele nos Estados Unidos, mas que o livro sim seria lançado porque, afinal de contas, abre aspas, livros não precisam de vistos. Será que é porque o nome dele foi mudado para Yusuf Islam? Exatamente. O cantor britânico Cat Stevens mudou o nome quando se converteu ao islamismo para Yusuf Islam. Você gosta de Cat Stevens, Durão? Gosto. Aquela música Father and Son, muito linda. Father and Son é o equivalente a Naquela Mesa em inglês, né? Naquela Mesa em inglês, é verdade, bonita. Father and Son é um grande clássico. Muito bonito. Eu gosto muito de Listen to the Wind,
que é uma grande canção do Cat Stevens. It's a Wild World também. Wild World também, uma baita canção. Vejam só, hoje estamos recomendando animes e discos do Cat Stevens, né? Pois É um é. programa muito cultural aqui. E essa eu te entrego, Hugo Albuquerque. Muito obrigado pela participação aqui no Estrangeiro. Primeira vez aqui sua, mas sabe que a casa é sua, pode colar quando quiser. E pra quem vai ser o voto, camarada, no Terra Plana de hoje? Pô, é um voto difícil, mas preocupar a Copa do Mundo pela dimensão, né? Eu realmente, essa coisa do Cat Stevens é sintomática, né? Importante, mas o ponto mesmo é Copa do Mundo, cara. Porque o Trump, se ele estiver lá ainda, é capaz... Olha, que coisa, que um pensamento bonito. Mas é tudo possível. Tudo é Você tá nos contingente. deixando sonhar. Não, mas sempre tem a possibilidade, uma bala perdida. Lá o presidente morre. Pois é, aconteceu. Né? Aqui no Brasil o avião cai, lá eles tomam um tiro mesmo. Pois é. Acho que foram 4 presidentes americanos, estadunidenses, que acabaram morrendo na história. Ou seja, tem precedente, né? Tem, ele quase morreu ano passado. Aquilo foi real, não foi simulado. Lá o pau come. Mas eu acho que a Copa do Mundo do ano que vem pode ser... Ele pode, tipo, cancelar o visto de alguma seleção. De uma seleção, né? Tipo a brasileira. Uhum. Já pensou? Acontece. E o Infantino, que é um palhaço, que inclusive cresceu na FIFA, depois que caiu todo mundo por corrupção, mas eles caíram por corrupção porque a FIFA não se dobrava ao lobby americano, que nem gosta de futebol, mas se ressentia de não apitar no futebol. E aí, de repente, eles descobriram que o Blatter, aquela turma toda, era corrupta. E o Infantino é um cara que a política dele é basicamente entregar tudo que os americanos querem. Fizeram esse Super Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos e, enfim, teve 1000 problemas. E é um país, assim, que, gente, futebol não é nem o terceiro esporte. Então, Exato. é muito complexo. Só que tem um outro problema maluco, que o Trump quer mandar no mundo do futebol. Ele vai usar essa Copa do Mundo para isso e, ao mesmo tempo, a extrema-direita americana odeia o futebol. Porque o futebol é esporte do quê nos Estados Unidos? De mulher, Latino. latino, Uhum. entendeu? E eles têm um horror de falar futebol é um esporte de esquerda. A seleção feminina de futebol americana, a turma toda é de esquerda. Pois é. Proponham um Estrangeiro Copa do Mundo. Vai ter. Um episódio por mês sobre Copa. Depois de junho de 2026 a gente vai estar aqui cobrindo. Você sabe que aqui a Copa é competitiva também. Veja só nosso placar. Que hoje o Rodrigo Durão ganhou o Terra Plana. Mantendo a liderança, abrindo, Segue não o vejo líder. ninguém na minha frente. Gabriel Vera Lopes não foi dessa vez. Obrigado, camarada, por mais uma participação maravilhosa. Chegou a hora da gente ler a nossa ficha técnica já, né? Manda ver, Durão, vai que é sua. Olha, O Estrangeiro, ele é apresentado e escrito por mim, Rodrigo Durão, Lucas Stanislau, com a direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, edição e sonorização de Fábio Balbini, operação do Switcher, Mariana Ortega, Otávio Gabriel e Guilherme Kobayashi. Identidade visual é feita pelo Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e de Lucas Stanislau. A coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem.